Bom dia, igreja, bom dia a todos. Eu estou tão feliz por essa manhã. Tanta coisa que está acontecendo aqui e que a gente vai ter a noção do impacto do que está acontecendo nessa manhã aqui no futuro próximo, assim eu creio. Essa manhã eu gostaria de convidar aqui uma família que me abençoou a Viviane de uma forma tremenda entre 2018 e 2019, quando nós fomos liberados pela nossa universidade para poder ir à Inglaterra, para poder estudar, nos capacitar no nosso trabalho. E nós fomos literalmente adotados por essa família. O meu amigo, pastor na igreja, faz parte tanto ele quanto a sua esposa. Opa! Eles fazem parte do time de pastores na igreja Redeemer, que fica em Colchester, cerca de 1 hora de trem até Londres. Então eu gostaria de chamar aqui Deb also, come on, here, Libby and Callum, please. Yeah, it's a beautiful family, linda família. Yeah, vocês poderiam se levantar, estender as suas mãos. Pai, eu quero te louvar e te agradecer por essa família linda que o Senhor gerou no seu coração e que tem impactado a vida de pessoas na Inglaterra e tem também impactado a vida de brasileiros como Viviane e eu, a Zoe e os meus demais irmãos em Cristo aqui na Provisão. Eu quero te louvar, que o Senhor continue derramando sabedoria, saúde física, emocional e espiritual, para que eles possam amanhã, ó Pai, ao pegar o avião e retornar para a Inglaterra, chegarem lá com mais ousadia, com mais alegria, renovados pelo Teu Espírito Santo e cada vez mais cientes e alegres da missão que o Senhor outorgou a eles, não apenas a eles, mas a todos nós como igreja de Cristo, e de pregar o Evangelho em todos os povos, línguas e nações. Eu te agradeço por essa manhã, pela oportunidade que nós temos de receber essa família aqui, ó Pai, e de poder também ouvir a Ti, aprender contigo através da vida deles. Que possa ser uma manhã impactante, em nome de Jesus. Amém e amém. Thank you so much. Good morning, everyone. Bom dia a todos. It's an absolute privilege to be here today. É absolutamente um grande privilégio estar aqui com vocês. A few months ago, my wife said to me, Há poucos meses atrás, a esposa dele disse a ele: maybe we should go to Brazil and see Felipe, Vivi and Zoe. eu acho que nós precisamos ir ao Brasil para estar com Felipe, Zoe e Viviane. I think that's one of the best ideas my wife has ever had. Sinceramente, eu acho que foi uma das melhores ideias que a minha esposa teve em seu coração. Husbands, it's good to listen to your wives. Maridos, é muito importante vocês ouvirem as suas esposas. Okay. Ok. Today we are going to look at a story about a man called Felipe. Hoje pela manhã nós vamos ler e conhecer um pouco a história de um homem chamado Felipe. You want to read it for us? Yes. Português? Vamos abrir a palavra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do verso 26. Amém? O texto narrado por Lucas diz o seguinte, versículo 26, a partir do versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul,
para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Filipe se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e estava no caminho de volta para casa. Sentado na sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir a sua carruagem e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo a seguinte passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta Isaías está falando? De si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Filipe respondeu: se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o etíope disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para a carruagem, para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco nunca o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelos quais passava. Amen. Back home in England, retornando à Inglaterra, sometimes in our schools in the past, algumas vezes nas nossas escolas no passado, people used to pray, Our Father in heaven, hallowed be your name. Pessoas comumente costumam orar a Deus, pedindo para que a vontade dele venha dos céus para a terra. The danger is, o perigo é, it can just become words. Isso pode se tornar apenas trabalho. Today we sang, Let heaven come to earth. Hoje, ainda há pouco, nós dissemos, deixa o céu descer. So we're going to pray now. Nós precisamos, a partir disso, that the atmosphere of heaven perceber a atmosfera do céu comes to the now. Vindo para a igreja. Is this okay? Isto está ok para vocês? Okay. Father, we thank you Pai, nós te agradecemos por all that heaven entails. Por todo o trabalho que vem dos céus para a sua igreja. We ask for the atmosphere of heaven. Nós pedimos a ti por essa atmosfera dos céus. To come and touch everyone here today. Para vir sobre a vida de cada um aqui hoje. We pray for those who need your healing touch. Nós oramos por aqueles que precisam do teu toque. We pray for those who need your freedom. Nós oramos por aqueles que precisam da sua libertação. We pray for those who need your forgiveness. Nós oramos por aqueles que necessitam de perdão. Let your glory come. Deixa a sua glória vir sobre nós. That Jesus may be exalted. No nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Today I just want to say to you,
Hoje ele só deseja falar com vocês. The Lord is here. O Senhor está aqui. Oh, the Lord is here. O Senhor está aqui. I feel today in my heart Eu sinto no meu coração real freedom. muita liberdade. We need to be able to express Nós precisamos estar disponíveis para expressar our love for Jesus. o amor de Jesus. I have so many things going through my head. Ele tem muitas coisas fluindo nos pensamentos dele. I need the Holy Spirit to help me. Ele precisa da ajuda do Santo Espírito. Let me tell you one quick story. Deixa eu dizer para vocês uma história. I heard of a church in Manchester, England. Eu ouvi de uma igreja em Manchester, Inglaterra. This man visits the church Esse homem visitou a igreja and he notices that there are some people. Yeah, just... He notices that there are some people in the church dancing, celebrating. Ele observou. Não, I can. And he becomes very critical. And the pastor said to him, "You see that lady over there who's dancing? She used to be a prostitute. But Jesus has changed her life. And she just wants to tell Jesus she loves him so much." So never let the enemy hold you down. Celebrate how good Jesus is. I am loving being with you. Eu amo estar com vocês. Okay, let's Okay. get to the main points of the passage. Vamos ao principal ponto da passagem. The first thing is this: A primeira coisa é: God loves to bless obedience. Deus ama abençoar obediência. The voice from heaven says to Philip, A voz que veio dos céus disse a Filipe: "Go south to the road." vai até a um lugar. The Bible says, A Bíblia diz: so he started out. e ele foi. He did not say, "I don't think I want to go." Filipe não disse: vou pensar se eu vou. He said, "I'm going." Ele disse: eu vou. This is a beautiful attitude. E essa é uma linda atitude do coração. Later, the Holy Spirit says to him, Deixar com que o Espírito Santo fale a ele. "Go to that chariot and stay near it." Vai até aquela carruagem e fique com aquele homem. Now watch this. Não é lindo isso? It does not say he walked up to the chariot. Ele não foi apenas andando até a carruagem, ele foi correndo até a carruagem. It says Ele disse: he ran. eu estou He ran indo, to the estou chariot. indo. He ran. He wanted to do what God said. Ele queria fazer a vontade de Deus. The results Os resultados are God's business. pertencem a Deus. But obedience Mas a obediência is our business. tem que vir de nós. Maybe God has said something to you Talvez Deus disse alguma coisa a você nessa hora. and you still haven't done it. E você chegou à conclusão que você não fez ainda aquilo que Deus disse para você fazer. Maybe go to your neighbor. Talvez ir até o seu vizinho, Forgive your brother, perdoar o seu irmão, your sister. a sua irmã, Go to your boss at work. ou em algum lugar, ir em algum lugar, Show kindness to that man in your street. ir até um homem que está na rua. Now, I love to tell stories, Eu adoro contar histórias. not because I'm great, Não é porque ele é legal, but because Jesus is. porque Jesus é. I tell you a story. Vou dizer outra história. A few weeks ago in the north of England, Algumas semanas atrás, no norte da Inglaterra,
my wife and I each morning had breakfast Ele e a esposa estavam tendo um café da manhã in this little hotel. nesse hotel And the same lady served us breakfast each morning. e a mesma mulher estava servindo o café da manhã para eles. Although we were in England, Mesmo na Inglaterra, she was from my city, Glasgow, in Scotland. ela veio da cidade dele, cidade natal dele, em Glasgow, Escócia. And on the last day before we came home, E no último dia que eles retornaram para casa, I am being honest with you. ele disse para ela: eu preciso ser honesto contigo. I was sitting at breakfast with our friends, Eu estava sentado aqui tomando café com meus amigos and I felt this wave of compassion. eu senti dentro de mim uma onda de compaixão, de misericórdia. I started to cry. Ele começou a chorar. I had to leave the table Ele teve que deixar a mesa, because I felt something of God's love for her. porque ele sentiu alguma coisa específica em relação ao amor de Deus para com aquela moça. So I felt the Lord say, you must go pray for her. Ele teve certeza que ele deveria orar por ela. And when I started to pray for her, Quando ele começou a orar por ela, the compassion of the Lord was flowing out. a compaixão, a misericórdia de Deus começou a fluir dentro dele. I did something which is very unusual. Ele fez uma coisa que não é comum fazer. I felt the Lord say to me, Ele sentiu Deus falar com ele: go pray, vai, ore, and as a sign of my love, e as- to show my love, mostra a ela o meu amor. give her a kiss on the cheek. Deu um beijo no rosto dela. My wife was with me. A esposa dele estava com ele. It's okay. It's okay. She was so grateful Ela ficou tão agradecida that I prayed for her. pela forma como ele orou por She ela. told me her life has been very hard. Ela começou a dizer coisas difíceis que ela estava vivendo na vida dela. Her husband died when he was 45. O marido dela morreu quando estava com 45 anos de idade. Now, I don't know what the end result will be with this lady. Ele não sabe o que vai acontecer com essa moça. I just want to obey Jesus. Ele apenas quis obedecer a Jesus. Just like Philip. Apenas obedecer, Okay? ok? How about you? How about you? E você? Vai obedecer? Yeah. Okay, let's go to the second point. God shows his plans usually in steps. Normalmente Deus mostra os seus planos a cada um de nós em etapas. If God told you everything about your whole life, Se Deus disser para você tudo acerca de toda a sua vida, very scary. muito assustador. So God usually shows us one step at a time. Normalmente Deus nos mostra uma coisa de cada vez. He says to Abraham, Ele disse a Abraão: leave your country, saia da sua terra, your people, da sua parentela, your father's house, da casa do seu pai, dos seus pais, and go to the land I will show you. e vai a algum lugar que eu vou mostrar para você. Abraham does not say, Abraão não viu. can you give me a 5-point plan? O Senhor pode me dar 5 pontos de etapas? The Bible says, A Bíblia diz: so Abraham left Abraão simplesmente foi, as the Lord had told him. como o Senhor pediu a ele. The New Testament tells us, O Novo Testamento nos diz those who are led by the Spirit of God para obedecer à liderança do Espírito Santo de Deus, are sons and daughters of God. em nome de Deus. This is our inheritance, Isso é o que acontece to be led by the Spirit. quando nós somos liderados pelo Espírito Santo. So maybe today you have to ask God, Talvez hoje você precisa perguntar a Deus: what was the last thing you asked me to do? o que você precisa fazer de acordo com a vontade de Deus? And then do it. E Ele vai fazer isso, Okay? ok? The third thing is God invites all. A terceira questão é que Deus convida todos. This is so important for this church. Isso é muito importante para essa igreja aqui.
when you come from the outside Quando você vem de fora to visit, para visitar a igreja, you see some things. você vê algumas coisas. Sometimes I look out the window of the car Algumas vezes eu olho pela janela do carro, I see people sleeping on the street. eu vejo pessoas dormindo nas ruas. I see things that are very obvious signs Ele vê questões que são muito difíceis that we need God's help. e nós precisamos da ajuda de Deus. But this is true in every nation. But This is true Isso in é, every nation. isso é verdade em todas as nações. It says he met an Ethiopian eunuch. O Senhor disse a ele, vai e encontra aquele etíope. He was very high up Aquele etíope tinha uma alta posição no contexto dele. in the Ethiopian E esse etíope, ruling class, an authority. ele tinha autoridade. Philip was not intimidated Filipe não ficou intimidado em falar com aquele homem. Ele não ficou by the status of the man. com o status social daquele homem. So, I'm going to say something to you from my heart. Eu vou dizer alguma coisa para vocês agora do meu coração. He is the same Lord Ele é o mesmo Senhor who saves lives in the favela, que quer salvar vidas nas favelas, who saves lives in the wealthy part of the city. que quer salvar vidas nas partes mais pobres ou ricas da cidade. Black, white, Mulheres negras ou brancas, male, female, mulheres ou homens, rich and poor, rich and poor. ricos e pobres. He's the same Savior. Ele é o mesmo Salvador. If I Se would love this. eu gosto disso. If I come back in some time in the future, Se ele retornar em algum tempo no futuro, I want to see. ele quer I ver, pray I see this building ele quer ver esse templo full lotado de of pessoas. people from every part of this city. Pessoas que vêm de todas as partes dessa cidade. People who were prostitutes, Pessoas que são prostitutas, drug dealers, traficantes de drogas, violent criminals, criminosos que as well as people who were just the village gossip. bem como pessoas que são religiosas. Jesus came for all people. Let me ask you a very serious question. Deixa eu fazer uma pergunta muito importante. Are there any people you are avoiding? Tem alguma pessoa que você tenha evitado de ir até ela? Homosexuals, Homossexuais, transexuais, people with lots of tattoos and piercings. pessoas cheias de piercings e tatus. Is there anybody you are avoiding? Tem alguém que você tenha evitado estar? We need the Holy Spirit to change our hearts. Nós precisamos que o Espírito Santo mude o nosso coração, Because we need Jesus' compassion. porque nós precisamos da misericórdia de Jesus. People are lost. Eu vejo pessoas se perdendo. We need to tell them the good news. Nós precisamos dizer boas notícias a essas pessoas. Are you with me, church? Eu sou a igreja. Venha, esteja na igreja comigo. An amen. Amém. One. One amen. Apenas um amém. Aleluia. Okay. Ok. The next thing is this. Never underestimate the power of God's word. A outra questão, o quarto ponto é: nunca subestime o poder da palavra de Deus. The Ethiopian man is reading the Bible. E se você, The scriptures. quando você lê as escrituras aqui em Atos, você vê o homem lendo Isaías. But he says, can someone help me? Alguém pode me ajudar a entender o que está escrito aqui? And Philip is in the right place
at the right time. E Filipe estava exatamente no momento certo, no lugar certo para ajudar aquele homem. And he starts with the scriptures. E ele começou com as escrituras. And he points to Jesus. E ele apontou para Jesus. This is what we need to do. Isso é o que nós precisamos fazer. Tell the story Contar histórias about Jesus. acerca de Jesus. This is beautiful. Isso é lindo. He is the greatest. Ele é o maior. He's the best. Ele é o melhor. There's nothing greater than him. Não tem Come ninguém on. melhor do que ele. Vamos lá. And this is what Niterói and this nation needs. E- Jesus. E é isso que Niterói, que São Gonçalo, que o estado do Rio de Janeiro e o Brasil precisa. Jesus. Let me tell you a little secret. Deixa eu dizer um segredo a vocês. In this city today, Nessa cidade hoje, the Holy Spirit is stirring people's hearts. o Espírito Santo está trabalhando no coração de pessoas. And they're waiting for you E que estão esperando por vocês. so you can show them Vocês podem mostrar a essas pessoas who he is. quem é Jesus. Jonah said one day, can a city be changed? Jonas disse um dia, God's answer was a resposta de Deus foi yes. yes. Sim. Some Christians, Alguns cristãos, oh, my city, tem que fazer isso tudo aqui. Tão chato. impossible. Isso é impossível para mim. Do you know how bad my city is? Você sabe quão ruim é minha circunstância, minha situação. God does. Deus sabe. But God is bigger Mas Deus é maior do que os seus than problemas. the biggest problem. Deus é maior do que os He's seus bigger problemas. than the poverty. Ele é maior do que He's- a pobreza. He's bigger than the violence. Ele é maior do que a violência. He's bigger than every problem. Ele é maior do que todos os problemas da terra. So we need to fix our eyes Nós precisamos fixar On os him. nossos olhos em Cristo. on him. Apenas nele. He can turn this city round. Ele pode mudar algo nessa cidade. That people will say, look, the people of God in this city. As pessoas vão olhar para nós e dizer, olhem para os homens de Deus nessa cidade. The Bible says A Bíblia diz he is able que ele está disponível to do immeasurably more para fazer infinitamente mais than we ask or imagine. do que aquilo que nós imaginamos ou pedimos. I want you to think of your greatest prayers, É uma coisa que eu quero que você ore e peça a Ele. your greatest godly imaginations. Eu quero que você imagine aquilo que Deus está tentando transferir ou informar a cada um de nós. And God says to you, E Deus diz a cada um de nós, I want to do more than that. eu quero mais de vocês também. Come on. Come on, vamos. Faith comes, Fé vem, faith comes through hearing, a fé vem do ouvir. and hearing through the word of God. E ouvir a palavra de Deus. I love our worship, our music. Ele adora o louvor, I like, come on, ele gosta de dançar, it's great. ele adora fazer tudo isso. Faith does not come by volume, A fé não vem dessas coisas. small or big. Do volume alto, do volume baixo. Faith comes by hearing. A fé vem do ouvir. That's why we need to be in the word. E é isso que nós precisamos fazer no mundo. Faith comes to us A fé vem a nós by the Holy Spirit from the word. pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. Okay, Ok. next one. Próximo ponto. Peter says Pedro disse, we should always be prepared estejamos sempre preparados to give an answer para responder to everyone who asks, a qualquer pergunta, seja lá de quem for, to give the reason para dar razão for the hope that we have. para a esperança que nós temos. But do this with gentleness Mas fazer isso com compaixão, com gentileza and respect. e respeito. Now, does Agora. this mean Isso significa que you have to have a theological degree before you can tell people about Jesus? Isso significa que você precisa ter um nível básico de conhecimento teológico para falar acerca de Jesus. Not always necessary. Nem tudo é necessário. There is nothing wrong with having theological training. It's good. Não tem nenhum problema em termos de treinamento teológico aqui. But it is not
absolutely necessary for telling people about Jesus. Mas isso não é absolutamente necessário para falar de Jesus para todas as pessoas. Yeah? Sim, é importante. It is important that you tell your story. É importante que você conte às pessoas a sua história. If you have just come to faith last week, Se você tem uma fé que vem... Sorry, repeat. if you've just come to know Jesus last week, Se alguém veio aqui que não tem Jesus sem Jesus no coração, que esteve aqui na última semana, and all you can say, todos podem ver, I have such joy in my heart eu tenho tanta alegria no meu coração that I never had before. em relação ao tempo que eu tenho com Cristo Jesus. This is because Jesus has changed me. Isso é porque Jesus mudou o meu coração. God can use your story to Deus- tell others. Deus pode usar histórias para falar conosco. So, how can we prepare better to share more of the story? Como que nós podemos nos preparar para compartilhar mais as histórias? Spend time in the Word of God. Gastando tempo com a palavra de Deus. Learn from others. Sorry. Learn from others. Uns aprendendo com os outros. How to defend the faith. Como defender a fé. Maybe you have some training days or you have others you can learn from. Talvez vocês tenham alguns treinamentos. Keep being hungry for more of Him. Tenham fome de aprender a palavra. But the way you present Jesus is very important. Mas a abordagem, a forma como você ensina Jesus é muito importante. The Bible says A Bíblia diz, our conversation a conversa should be seasoned with salt. tem que ser com sal. Seasoned, Sal, pitadas de sal. not full of salt. Não excesso de sal. Hi, do you know Jesus? 20 minutes later. 20 minutos depois, That's maybe too much salt. isso é muito sal. Too much salt. Muito sal. Seasoned. Apenas pitadas de sal. Hi, I am a Christian. Eu sou um cristão. Can I pray for you? Eu posso orar por você? That's it. É só isso. Come on. Vamos lá. We make it more complicated. A gente complica muitas coisas. Just tell about Him. É só de falar de Jesus. Now, one of the beautiful things about going to another country, Uma das coisas mais lindas que existe quando você vai em outro país, sometimes you feel more courage than back home. algumas vezes você se sente mais encorajado quando você retorna para a sua casa. Shall I encourage you with some stories? Ele quer encorajar vocês com algumas histórias. From this past week, A partir da última semana, opposite Copacabana Beach, estávamos em Copacabana, na praia de Copacabana. there is a young boy sitting down with a little cup. Nós vimos um menino, provavelmente de uma comunidade, sentado em frente ao Copacabana Palace. I am drinking my coffee. Ele estava tomando o café dele. The Holy Spirit said to me, you go buy him a drink, E, hot chocolate. e o Espírito Santo disse a ele: você está aqui tomando o seu café, mas vai até aquele menino e leve a ele um chocolate, alguma coisa para ele beber. We buy him a hot chocolate. He says, thank you very much. Compra alguma coisa para ele, vai lá e... Ok. And we find out the story E ele... together. E nós tivemos essa experiência juntos. Eu estava com ele. My father sent me here. Ah, My father told me to come here. o pai dele disse que ele viria aqui. I need money. Eu preciso... desculpa, sorry. O pai do menino disse que ele... o menino disse que o pai pediu para ele estar ali pedindo dinheiro porque o pai precisava de algum dinheiro. I need money for shoes for school. Ele não tinha dinheiro para comprar tênis para a escola. Some Christians Alguns cristãos respond like this. respondem da seguinte forma: Maybe he's just trying to con you. talvez ele está tentando enganar você. It's okay. Isso está ok. For the sake of Jesus, it's okay to be conned. De acordo com Jesus, pode ser que sim. What he does O que ele faz with our help em termos de ajuda is for him and God. é em nome de Deus. So it was quite funny, this bit. Tem uma que é bem engraçada. Me and Felipe, Eu e Iol,
running around the streets of Copacabana Começamos a correr pelas ruas de Copacabana, looking for a shoe shop. tentando achar uma loja de tênis. First one, Fomos na primeira he does not have the boys' e size. não tinha tênis para meninos. The second one, Na segunda loja, hey, tinha tênis para we get meninos. him a pair of shoes. E aí nós pegamos um par de We tênis go back to the boy. e fomos até o menino. He puts the shoes on. E colocamos o par de tênis nos pés do I said, menino. we love Jesus. Can I pray for you? E nós dissemos ao menino, nós amamos Jesus, podemos orar por você? He goes down, Ele se ajoelhou, levantou as mãos para os céus and I just pray that Jesus will touch his life. e ele apenas orou pedindo para que Jesus pudesse tocar na vida daquele menino. He will become a mighty man of God. E ele vai se tornar um homem de Deus. Just obey the Holy Spirit, É apenas obedecer o Santo and Espírito let God do what God e does. deixar Deus fazer o trabalho. The other day, they take us to Outback, Australia. Isso. Recentemente nós estivemos no restaurante Outback. This husband and wife come in with their boy in a wheelchair. Nós vimos um casal se aproximando da nossa mesa com um menino cadeirante. You know God is doing something with me when I go quiet. Ele sabe, ele sabe que quando Deus está falando com ele, porque ele começa a ficar muito calado. I keep looking over at this boy, Ele ficou olhando para aquele menino and I say, Holy Spirit, is this an opportunity? e ele disse ao Espírito Santo, essa é uma I oportunidade. keep looking to the parents for a connection. Ele começou a olhar para os seus pais tentando encontrar uma conexão. And as we're about to leave, E antes da gente sair do restaurante, he's very patient with me. He helps me with the Portuguese. eu tenho um pouquinho de paciência com ele. I say, we are Christians, we love Jesus. Ele se aproximou até a família e disse que amava aquela família em nome de Jesus. I feel compassion for your boy. Ele sentiu misericórdia e compaixão por aquele menino. Can I pray for him? Eu posso orar, paz, por essa He criança? had a big plaster cast all Ele over estava down. com, em português, com gesso. A perna estava totalmente engessada. And I just said, I'm going to pray that God will speed up the healing process. Eu vou orar por você para que Deus acelere a sua recuperação. And then he turns around and says, Então ele virou we are Christians. e disse para a gente que eram também cristãos. So we pray for the boy, we pray for the parents. Nós oramos pelo menino e oramos pelos pais. And then we wish them well. E tudo ocorreu bem? Just obey the Holy Spirit. É apenas obedecer o Santo Espírito. That's it. É isso. Did he get healed right there? No. Sorry. Did he get healed right away? No. He No. did not get made well. He didn't Ah. go out. Ele não saiu de lá 100% recuperado, pulando, andando, It's okay. sem problema. Keep praying. Apenas ore. Keep being obedient to the Holy Spirit. Seja obediente, God will do- obediente ao Espírito Santo. God will touch his life. Deus He will- vai tocar na vida dele. I think you're catching my heart. You understand my heart? Você entende o coração dele Every day, todos os dias, everywhere you go, seja lá onde ele vai. Holy Spirit, what do you want to do today? Ele pergunta ao Espírito Santo: o que você quer que eu faça hoje? In my school one day, I'm getting excited. Very excited. In my school one day, Na escola dele, um dia, there is this caretaker, like janitor. He looks after the school building. ele estava olhando, alguém estava olhando a estrutura do prédio da escola And I see him. e ele viu essa pessoa olhando Oh, e com algum problema na coluna, and I provavelmente. say, oh Lord, E here ele we disse: go. Senhor, lá vai eu. I need to do something. Eu preciso fazer alguma coisa. Can I pray for you? Posso orar por você? Now, I have to be honest with you. Eu preciso ser honesto com vocês. Sometimes when I pray for people, nothing seems to happen. It's okay. Muitas vezes ele ora por pessoas e não vê nada acontecendo. But this day was different. Mas dessa vez foi diferente. I prayed, put my hand on his back and said, Father, in the name of Jesus, Ele colocou a mão nas costas desse rapaz e disse: em nome de Jesus, would you make him well and strengthen his back? você pode restaurar as forças Well, what happened nas next costas dessa pessoa. was very funny. It's Isso, very funny. isso foi muito engraçado. He's going around the school. Ele começou a correr ao redor da escola. Oh, it's better. It's better.
Tá This is melhor, better. tá It's melhor, better. tá melhor, tá Okay. melhor. Thank you, Jesus. Obrigado, You Jesus. are wonderful. Você é maravilhoso. But here's the beautiful thing. Mas uma coisa linda, Every time now in his life, em todo tempo em sua vida, when he has a problem, quando teve um problema, he comes to me. ele veio até mim. Will you pray for me? Você pode orar por mim. Will you pray for my mother? Você pode orar Will you pela pray minha for my mãe. father? Você pode orar pelo Sorry, meu sorry, not my pai. father. Sorry, my father. My wife. My wife. Pela minha esposa. The opportunity has opened up something. A oportunidade gerou alguma coisa. I hope you're encouraged. Eu Can I preciso say? encorajá-lo. Can I say something very important? Posso dizer uma coisa muito importante? Some Christians get uncomfortable Alguns cristãos gostam de conforto. when people tell their own stories. Quando pessoas compartilham histórias, I don't tell these stories to tell you how great I am. eu não digo para as pessoas histórias acerca de quão bom ou grande eu sou. I want to tell you how great Jesus is Eu quero apenas que elas conheçam Jesus and how much he cares for people. e o quanto que ele ama essas pessoas. But something else is very important to say. Mas alguma coisa adicional é importante dizer aqui. This is especially true in the British church. Isso é especialmente verdadeiro na cultura inglesa. We can read stories from the past Nós podemos contar histórias do passado about great evangelists. acerca de grandes evangelistas. Billy Graham, Billy Graham. Luis Palau, Argentina. We read stories about evangelists and many Nós people come, lemos histórias de grandes evangelistas ao redor do mundo. and many great stories. E histórias muito legais. But how many people in the family today realize this? Mas quantas pessoas nas famílias atualmente reconhecem isso ou sabem disso? God wants to write some stories through you. Deus deseja contar algumas histórias acerca de você e através de você. I don't want to just read about the past. Eu não quero apenas ler acerca das coisas do passado. I want this church to experience now Eu quero que essa igreja aqui experimente o hoje, o agora. amazing stories Histórias of maravilhosas the gospel changing lives. acerca do Evangelho de Jesus mudando vidas. Are you with me? Vocês estão comigo? Every people in the city Todas as pessoas na cidade impacted by the gospel. sendo impactadas pelo I Evangelho de also want Jesus. to say to you, this is a difficult one. Vou contar uma outra história um pouquinho diferente. Don't let the enemy Satan Não permita com que o inimigo diga a você, frighten you, É. scare you. deixe você assustado. You better not go to those places. They're very scary. Do tipo, é melhor o inimigo dizendo a cada um de nós, é melhor você não ir até essa pessoa porque pode ser perigoso. Ask the Lord Jesus Pergunte ao Senhor Jesus. to open up places Abra lugares, oportunidades so the gospel can penetrate into those places. para que o Evangelho de Jesus penetre Yes. nesses lugares. Yes, okay. Sim, ok. It says in the Bible Ele diz, as escrituras dizem, that Jesus was full Jesus foi cheio of grace da graça and truth. e da verdade. How many people realize we need both of those? Quantas pessoas aqui reconhecem que nós precisamos estar cheios da graça e da verdade? Some churches, truth. Algumas igrejas, Some churches, algumas igrejas, oh, coitadinho. it's okay the way tá you tudo, live. tá tudo bem. You can do anything, it's okay. Você pode fazer qualquer coisa, tudo bem. Love wins. O amor vem. Yeah? Jesus Jesus displayed both. Je- Jesus mostrou as duas coisas. When he met the lady who was caught in adultery, Quando ele teve um encontro com uma mulher que estava em pecado, he said to her, I don't condemn you, eu não condeno você, but live your life of mas sin. se livre desse estilo de vida, He was desse pecado. loving and gracious.
Jesus amou aquela mulher e com graça. Every woman Todas as mulheres would have been safe with Jesus. devem estar seguras em Cristo Jesus. He treated the lady with great respect. Ele tratou essa mulher com muito respeito. But he did say to her, Mas ele disse também para ela: you need to live the life you're living. você precisa se livrar desse estilo de vida To follow him. para poder me seguir. He's full of grace Ele é cheio de graça and he's full of truth. e ele é cheio de verdade. I want you guys to be a church that's Eu full quero, of, eu quero que vocês sejam uma igreja that's full of grace cheia de graça and full of truth. e cheia da verdade. Because this is like Jesus. Porque isso é como Jesus. Oh, thank you. Well, I received that. Thank you very much. Ela That's very disse nice. que ele é uma pessoa muito Lovely. especial para Jesus Cristo. Well, it's E a ele blessing. agradeceu. Okay, last one. O último ponto. Thank you for being patient. Obrigado pela paciência de vocês. Don't settle for converts. Make disciples. Não se satisfaça apenas com os convertidos, mas faça discípulos. Sometimes you can go to Christian events Algumas vezes a gente vai em eventos cristãos, good atmosphere, uma boa atmosfera, good music, boa música, good message, boa mensagem, and someone says, put your hand up if you want to become a Christian, follow Jesus. e alguns dizem: levante as mãos aqueles que querem se tornar cristãos. And some people put their hand up and they genuinely become a Christian. E algumas pessoas levantam as mãos e de fato se tornam cristãos. But sometimes they put their hand up, it's just the start. Algumas vezes existem pessoas que apenas levantam a mão por levantar. Jesus is looking for more than somebody putting their hand up. Jesus está olhando para mãos levantadas, He's looking for disciples. mais do que para mãos levantadas, Jesus está olhando para discípulos. Interesting. Interessante. Someone help me. Alguém disse a ele: What was the first thing qual é a primeira coisa that happened que acontece after he believed? The Ethiopian believed. What was the first thing that came after that? Qual foi a primeira coisa que aconteceu? Qual foi a primeira ação Come on. quando esse etíope aceitou a Jesus? Anyone? He asked to be Pediu baptized. para ser batizado. And this is one of the steps we take in being a disciple. E esse é um dos steps ou dos estágios que nós precisamos para sermos discípulos. But it's a journey. It's a journey. Aí, isso é uma jornada de vida. We come to give our life to Jesus, Nós podemos vir, ter uma vida com Jesus and we go on a journey to grow. e termos uma jornada de glória. And you need to let people help you E do nós this. precisamos estar disponíveis para ajudar pessoas, It may be the pastors. pastores também. It may be another mature Christian in the church. Pode ser A mature. maturidade. Como? Cristãos maduros na igreja. Who can help you to grow in the faith. Que podem ajudar você a crescer na fé. So let me ask you a little question. Deixa eu fazer uma outra pergunta. I don't think this is a British idea. Eu não penso que essa é uma ideia britânica. I think it's a biblical idea. Eu penso que isso é uma ideia bíblica. If you ask yourself honestly, Se você perguntar a você mesmo, who do I connect with com quem eu estou conectado in the life of the church na vida da igreja, where they can help me to grow in my faith? talvez essa pessoa pode me ajudar a crescer na minha fé. Coming each Sunday is great, Vir aqui em alguns cultos é legal, but we need to help each other to grow. mas nós precisamos ajudar uns aos outros a crescer. Have we got a moment? Oh, it's okay. One moment. Yeah, you can go through. Back home in England in our church, Voltando à nossa igreja na Inglaterra, we try to model something, show something. nós tentamos mostrar algo. Sometimes
younger men Algumas vezes, rapazes jovens come to me, vêm até ele, or some others, ou outros, and they say, I want to make myself accountable to you. eu desejo, I want to open myself up to you. eu desejo abrir a minha vida, o meu coração para você, colocar para fora. It's very real. E isso é muito real, é normal acontecer When lá. I was a little boy, Quando ele era um garotinho pequeno you go to church each week, e ia toda semana à igreja, and in the church I was in, e na igreja que ele pertencia, there was a standard Christian answer. havia um padrão de respostas cristãs. Every week, Todas as semanas, how are you? como você está? Fine. Fine, bem. How are you? Como Fine. você está? Tô bem. Everybody, every week, how Todo are you? mundo, todas as Fine. semanas, como você está? Tô bem. And can you imagine what would have happened to one of the leaders if they said to me, how are you, Alistair? Imagine o quanto que ele ficou feliz quando um dos líderes perguntou para ele, And I como s- você está? And I said, E ele disse, terrible, estou terrível, awful, estou terrível, dreadful. sentindo dores, me sentindo mal. I think they might have fallen down. Eu penso que ele quase caiu para trás. But in our church, we model something. E na igreja deles, ele tem mudado algumas The coisas. younger brother comes to me. Os rapazes jovens vão até ele He says to me, I am struggling e começam a falar quais são as lutas que eles estão enfrentando. with porn. Com pornografia, And we try to help, support, pray. e eles tentam dar suporte, Me- orar, ajudar, auxiliar. And he gives me permission E esses rapazes dão permissão a ele to speak into his life. para falar acerca da vida deles. As pastors back home, Como pastores, we don't go around trying to force ourselves on people. nós não forçamos pessoas a falar sobre questões íntimas. We care, Nós cuidamos, we look out for them. nós desejamos o melhor para eles. If something is not right, we address it. Se alguma coisa que aquela pessoa está praticando não é legal, mesmo assim eles abraçam. But it's beautiful Mas é lindo when a brother, quando os or rapazes to my wife, a sister, ou garotas vão até a esposa dele. please will you help me? Por favor, você pode me ajudar? I want to be discipled. Eu desejo ser discípulo. I want to grow in my relationship with Jesus. Eu desejo crescer no meu relacionamento com Jesus. So let me challenge you. Então deixa eu desafiar você. Look out for someone in the church Olhe para alguém na igreja agora, of maturity com maturidade, who you can connect with que pode estar conectada a você. and say, can you help me, please? E diga para essa pessoa, você pode me ajudar? Let's read scripture together. Vamos ler as escrituras juntos? Let's pray together. Vamos orar juntos? Let me talk to you about my struggle. Please help me. Deixa eu falar com você acerca das minhas lutas. It's very powerful. Isso é poderoso. If you keep Se você mantiver sin o pecado in the dark, no escuro, there will be more trouble. você vai ter que lidar com mais problemas. If you bring it into the light, Se você colocar o pecado diante da luz, there can be hope ele vai perder as and forças freedom. e você terá liberdade. Okay. Now, I want to say one more thing for the whole church, but for the pastors especially. Ele deseja falar mais alguma coisa para toda a igreja, especialmente para os A pastores. few days ago, I shared this with Felipe. Alguns dias atrás ele compartilhou comigo. I had not quite a vision, like a picture, Ele teve uma visão and I saw e ele viu. an identity line. Ele viu uma linha de identidade. You know when you go to the police station, Sabe quando Maybe você not. vai à polícia? they say to you, which man or woman, which person was it? Okay. This one. É. Imagina você na polícia com vários criminosos, um do ladinho do outro. Aí o policial chega para vocês e pergunta: quem é o camarada que roubou você ou fez algum mal contra você? You understand? Vocês entenderam esse contexto? Here is what I saw. A line A linha, with lots of Jesuses.
uma linha com o amor de Jesus. with what's it, Jesus? O que Jesus diz? And the churches were walking past. A igreja estava passando por essa linha It was like the Holy Spirit said, e ele entende que o Espírito Santo disse a ele: which one is the real Jesus? qual desses homens aqui é o Jesus real? Perguntando para a igreja. I think this is very key Ele entende que isso é muito importante for your nation, para essa nação, but also for your church. mas também para a igreja. I Ele saw a Jesus who was still on the cross. viu um Jesus que estava ainda na cruz. We know he died for us, Nós sabemos que ele morreu por nós, but then we know he's alive. mas nós sabemos que ele está vivo. I went down the line E ele, ao andar por essa linha de and identidade, I saw a Jesus with lots of rea, ele viu um Jesus cheio de dinheiro, de reais, throwing out the cash. mostrando dinheiro e poder econômico. And I think you test this, pastors, you test this. Ele entende que Deus está tentando falar alguma coisa para os pastores. I think the Holy Spirit wants us to understand. Ele entende que o Espírito Santo quer trazer entendimento a nós. We need to present to the people Nós precisamos apresentar às pessoas the real Jesus, o Jesus verdadeiro. not a fake message, Não mensagem falsa, not false teaching. não ensinos falsos, We must stick to the real Jesus. mas nós temos que nos fixar e apresentar o verdadeiro Jesus. He did die, Ele morreu, he did rise from the dead, ele venceu a he morte did give us the Holy Spirit. e nos deu o Santo Espírito. He is with us in every situation. Ele é poderoso em todas as situações. This is where it gets the challenge. E esse é o desafio. Sometimes we go through tough stuff. Algumas vezes a gente se entrega aos problemas, He is still for us. mas ele continua He conosco. still loves us. Ele continua He nos still amando. cares. Ele continua cuidando de nós. But Mas- we must be careful. Mas nós precisamos ter cuidado Present to this nation. para apresentar essa nação, This is in the line. essa linha de identidade, He's the real one. e de mostrar para as pessoas que nessa linha de identidade, aquele é o Jesus verdadeiro. Are you hearing my heart? Vocês estão entendendo o que The está other- no coração? The other day in the car, Outro dia no carro, dirigindo, we are looking for Christ the Redeemer. nós estávamos olhando para o Cristo Redentor. And Felipe says, E o Felipe, we disse a can't ele, see him. nós podemos vê-lo, The clouds. não podemos vê-los, há nuvens em cima do Cristo. So we're going to pray in one moment Em um minutinho nós vamos orar. that the clouds will be lifted Depois de um minutinho orando, as nuvens saíram. so that the Brazilian people Os brasileiros can see the Christ. podem ver o Cristo. Amen. Entenderam? Okay. Ele orou, o Cristo estava com uma nuvem, não era possível ver o Cristo do carro, porque tinha muitas nuvens nessa semana. Um minuto, ele orou, as nuvens desapareceram, e o que ele está querendo dizer é que nós precisamos orar e apresentar o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Evangelho. Okay. Okay. Tá ok? Can we pray together? Vamos orar juntos. I want to ask you a question. Eu gostaria de fazer algumas Is there perguntas. anybody in the room today Tem alguém aqui hoje who wants to have more opportunities que deseja ter mais to oportunidades share the good news with others? de compartilhar essas boas notícias conosco? Tem alguém Is aqui? it just me? Só ele que deseja compartilhar as boas novas do Evangelho? Ou tem mais alguém aqui que deseja Okay. Shall we stand together? compartilhar isso? Shall we stand? We pray. Okay. Por favor, coloquem-se de pé. We must not make this complicated. Não vamos complicar isso. Simple. É simples. Lord Jesus, Senhor Jesus, we ask you nós pedimos a Ti to fill us afresh today para nos trazer um refrigério sobre with nós the hoje, power of the Holy Spirit com o poder do Santo Espírito, and give us opportunities, e nos dê oportunidades, even today, ainda hoje, in this week, nessa semana, to meet with people
para encontrar pessoas, to pray for people, orar por pessoas, to share the good news of Jesus with people. para compartilhar com essas pessoas as boas novas do Evangelho. We pray for this nation. Nós oramos por essa nação. We pray that you would reveal the real Jesus Nós oramos para que o Senhor revele através de nós to the o verdadeiro Jesus to the hearts of the people. aos corações das pessoas. Today we pray for every part of Brazilian society. Hoje nós oramos por todos os brasileiros, independente do status social, That you will raise up para que eles possam ver godly Deus, men and women para que as pessoas possam ver homens e mulheres de Deus, that the gospel would reach every part of society. que o Evangelho de Jesus possa alcançar todas as partes na sociedade brasileira, For the glory para a of God. glória de Deus. Amen. Amém. Bless you, brothers and sisters. Thank you so Que much. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Obrigado.